Olá, bom dia a todos. Meu nome é Fernando Arias, eu sou perito judicial e estou aqui para falar do curso de perícia judicial para administradores. Aguardar o pessoal chegar, a gente postergou essa live das 10 para as 10h30 e vamos começar agora a poder falar sobre a perícia judicial para os profissionais da administração. Seja bem-vinda, Leila, seja bem-vinda, doutora Renata. E aos pouquinhos, vamos aguardando o pessoal chegar, já vou falar sobre o curso para todos vocês, tá? Peço a gentileza que vocês coloquem as perguntas sobre o curso, sobre a carreira de peritos judiciais, né? E a gente vai conversando aqui. Enquanto isso, vou dar uma olhada aqui o que a gente tem de material e a gente já conversa. Gostaria de saber se tem algum perito judicial já aqui na live. Também gostaria de saber se vocês puderem colocar de qual lugar vocês são, de qual estado, e a formação de vocês, se são formados em logística, TI, marketing, RH, administração de empresa. Por gentileza, me informem e a gente vai conversando. Perita Thelma Bosco, bom dia, muito obrigado pela presença. O Júlio também, muito obrigado por estarem aqui. Só mais uns minutinhos e a gente já começa a falar sobre a perícia judicial para os profissionais da administração, tá? Wanda, estive conversando contigo esses dias, sou formado em administração e gestão de recursos humanos para processos gerenciais. Wanda, muito bom. Me recordo que você conversou comigo. A perícia judicial é para os profissionais da administração, inclusive os profissionais de recursos humanos, né? E quais são os campos que você pode atuar como perito judicial? Dentro da área de RH, área de recursos humanos. Contigo esses dias, sou formado em administração e gestão de recursos humanos. Isso. Vou desligar aqui o outro áudio. Você pode ver a parte de cálculos trabalhistas, você pode ver apuração de ponto, todas essas áreas dentro do RH existe perícia judicial. Isso eu falo no curso também, com um pouco mais de detalhe para diversas áreas. Como sabemos, a Lei Federal 4.769 de 65, ela abrange 110 áreas dos profissionais da administração, entre eles financeiro, marketing, logística, TI, qualidade, financeiro, entre outros. Então, tem bastante campo para os profissionais da administração e você já com seu curso de bacharel em administração em gestão de recursos humanos, você já pode fazer a peritagem. O que acontece? Esse curso que eu criei de perícia judicial para os profissionais da administração, eu vou ensinar o passo a passo de como os profissionais vão ser nomeados no Tribunal de Justiça, quais são os desafios, e isso eu explico devagarzinho, pegando na mão do profissional, para ele que possa ter sucesso na perícia judicial. Muitos peritos, logo no começo da carreira, eles acabam abandonando, eles desistem da perícia judicial pela demora de nomeação. Então, dentro do meu curso de perícia judicial para os profissionais da administração, eu vou ensinar o passo a passo de como encurtar esse caminho para que você receba a nomeação de uma forma mais rápida, para que o juiz consiga ter confiança no que você for apresentar, já direto quando você vai fazer sua carta de apresentação para os juízes. Então isso, eu trago experiências de anos em administração e experiências como perito judicial. Eu trago casos particulares e eu apresento tudo isso para vocês. Vou abrir aqui um pouco do material do curso para poder falar para vocês aqui, tá? Só um instantinho.
Vale lembrar também que esse curso de perícia judicial para os profissionais da administração, ele está em conformidade à Lei Federal 4.769 de 65 e também juntamente com o Código de Ética dos Profissionais da Administração. Dentro do curso abordo o Código de Processo Civil e todos os direitos e deveres dos peritos judiciais perante ao Tribunal de Justiça, tá? Podem fazer pergunta. Se vocês tiverem pergunta, eu estou lendo aqui. A administradora Vanessa Soares, minha aluna, seja muito bem-vinda. Agradeço a presença. Vanessa, pode me encher de perguntas. Sei que você deve ter muita curiosidade sobre a perícia judicial. Faça perguntas que em breve também te aguardo na peritagem, tá bom? Fabiana, seja bem-vinda também. Então vamos lá, falando sobre o curso de perícia judicial para os profissionais da administração, tá? Esse curso ele foi montado em cima do livro O Caminho da Perícia Judicial para Administradores. Esse livro foi escrito por mim mesmo. Eu escrevi um livro em formato e-book, já disponível na Hotmart para download. Esse livro está lá com 693 páginas, essa primeira edição. Em breve farei novas edições desse livro, com mais material complementar para vocês. E eu ensino todo o caminho para que o profissional da área de administração, independente se for RH, financeiro, marketing, TI, logística, possa se tornar perito judicial. Então, o curso montado foi em cima do livro O Caminho da Perícia Judicial para Administradores. E o curso, por ter a facilidade de subir vídeos, mostrar material, apostilas, decisões judiciais, que mais? Matérias recentes sobre perícia. Então, eu fiz uma compilação desse material, faço comentários e explico passo a passo sobre a perícia judicial. Então, falando sobre o curso, vocês estão aqui interessados, é um curso de 30 horas, né, que eu formatei, habilitando os profissionais com esse curso, tá? O que mais? Falando sobre o curso de perícia judicial. No começo do primeiro módulo, eu falo sobre os conceitos e história da administração, depois toda a regulamentação e a parte legal da administração para os profissionais da administração. Eu também anuncio o Código de Ética de Profissionais da Administração. Então, tudo isso é bem interessante para vocês estarem a par do curso, tá? E a ideia é que vocês ganhem dinheiro com perícia judicial. Essa que é a ideia para vocês. Só um momentinho. Tá interrompido? Tá ao vivo. Vocês estão me ouvindo? A Thelma fez aqui uma pergunta. No curso O curso aborda o passo a passo de atuação do profissional em perícia em RH e demais áreas? Sim, Thelma. Eu vou falar sobre as 12 sub-áreas do Recursos Humanos. Eu falo sobre treinamento, falo sobre cargos e salários, eu falo sobre o registro no Conselho Regional de Administração e ensino também quais são os campos que você pode fazer auditoria ou a perícia judicial. Então, isso já está abordado também para os profissionais de RH. Eu peguei os 7 grandes grupos da administração e mostro as 110 áreas. Para quê? Que o perito judicial em administração ele possa ter mais caminhos e não só ficar em perícia bancária ou só em perícia em cálculos trabalhistas. Existe uma infinidade de documentos e que eu deixo já no curso para vocês. Inclusive, quem tiver acesso aí fácil ao Google Classroom, tá? No Google Classroom eu já deixei material para vocês disponível e até vou te falar para agora qual que é a senha de acesso ou grupo, né? Vocês digitem o código de acesso H de hotel, S de sapato, Q de queijo, número 3, A de amor, T de tatu e W de Wilson, tá? Fica então HSQ3ATW, tá? Esse é o código de acesso para o Google Classroom, onde eu disponibilizei material para o pessoal que está assistindo hoje a live poder entender mais o que é perícia judicial. É um material breve, mas vai dar uma ideia do que é esse curso, tá? Então, eu acho que vai ajudar vocês. Quem tiver computador ligado já pode acessar o Google Classroom. Eu deixo uma apresentação da Properícia, falo um pouco sobre as 110 áreas de atuação dos profissionais, tá bom?
Tava travado, né? Vanessa, repete sua pergunta, por gentileza, Vanessa. Aqui, continuando, eu falo também sobre o Código de Ética dos Profissionais da Administração, tá? Independente se for atuar como perito judicial, ou com consultoria, ou auditoria, ou prestador de serviço, ou até mesmo sendo empregado dentro das empresas, o Código de Ética dos Profissionais da Administração, ele gera um empoderamento da classe. Assim como advogados têm o Código de Ética, médicos têm o Código de Ética, engenheiros, nós, profissionais da administração, também temos um código de ética, tá? E eu vou falando em detalhes. Eu tenho um vídeo onde eu faço a leitura do código de ética para os meus alunos e explico através da minha experiência quais são os pontos importantes que a gente deve ter em mente para sucesso dentro da carreira de profissionais da administração, independente seja na perícia, auditoria ou profissional liberal, tudo bem? Então, são algumas coisas que eu vou passando para cada um de vocês. Vou ler aqui a pergunta da Vanessa. Estudantes de administração já podem realizar o curso? Pode realizar o curso sim, Vanessa. Os estudantes podem. Só que só vão poder fazer a perícia depois que tiverem um registro ativo dentro do Conselho Regional de Administração, tá? É um pré-requisito que os tribunais de justiça pedem que os profissionais, independente seja médico, engenheiro, arquiteto, o perito esteja regularmente inscrito no órgão de classe, tá? Por quê? Isso daí a gente já faz uma triagem dos profissionais. Então, a hora que você se formar, tiver seu registro já, o registro final, acredito que você já tem o registro de estudante, porque todos os profissionais da administração já podem solicitar o registro de estudante, mas para poder fazer a perícia só com o registro final. Tudo bem? Acho que eu respondi. Então, depois do Código de Ética, continuando, eu vou falar sobre os documentos necessários que o perito judicial ele precisa apresentar no Tribunal de Justiça. Então, eu ensino passo a passo como tirar as certidões necessárias, tem uma série de documentos, e esses documentos variam de tribunal para tribunal. A gente tem um tribunal aqui de São Paulo, depois tem um tribunal de Rio de Janeiro, Bahia, Ceará. Cada tribunal pede alguns tipos de documentos diferentes. Então eu acesso o meu cadastro dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo e através de vídeo bem didático eu mostro como fazer o upload de documento, onde baixar o documento, como fazer isso. Então ele é bem didático o curso. O vídeo ele é bem legal, porque tem um programinha que ele mostra a tela do computador. Então, o aluno ele pode ver o que eu estou fazendo na tela do computador e eu vou falando sobre quais são os procedimentos, igual aqui vocês estão acompanhando a live. Então, é como se fosse pegar na mão do aluno mesmo, né? Ele se sente com o professor ali do lado. Vamos lá, mais uma pergunta aqui da Thelma. Tem alguma área de perícia em administração que rende mais honorários? Olha, Thelma, os honorários que melhor se pagam hoje é na área financeira, né? Perícias bancárias atualmente é o que mais pagam, né? Mas dependendo também, pulando um pouco para não falar só de perícia bancária, tentar agradar também o pessoal de RH, o pessoal que for fazer rescisões ou cálculos trabalhistas, que todo dia tem rescisão, e isso pode a gente poder fazer os cálculos de hora extras, apontamento do cartão de ponto, reflexos nos adicionais, né? Então tudo isso também, dependendo da rescisão, imagina só, uma rescisão de um profissional que tem uma rescisão de 1 milhão para receber. Isso é natural na Justiça do Trabalho, tá? Tem muitos casos que profissionais aí com 20, 30 anos de casa, às vezes pegam uma rescisão de mais de 1 milhão, tá? Então, proporcionalmente, os honorários vão ser muito bons e é uma perícia de RH, não necessariamente só financeira. Então, existem vários casos. Imagina também falando sobre a perícia em logística, né? Uma máquina, um equipamento ou até mesmo a demora de uma carga para poder chegar na empresa. Dependendo do que tiver aí, você pode fazer a perícia logística, saber o que aconteceu. Aí entram lucros cessantes, né? Por atraso, por culpa, dolo, daí a gente entra um pouco na parte jurídica, os profissionais de logística podem melhor explicar quais são os problemas mais recorrentes. Imagina uma linha de produção de uma GM, de uma Volkswagen,
que por problemas de logística tem que parar a produção. Quais são os impactos disso? Quais são os prejuízos? Então, dependendo do que for, é necessário uma perícia para poder averiguar o que aconteceu e as indenizações, né? E quem faz esse cálculo são os peritos judiciais dentro de cada uma das suas áreas, ok? Perita Priscila entrou, seja bem-vinda. Márcio. Por gentileza, façam mais perguntas, eu vou falando aqui sobre o curso, a ideia é fazer um bate-papo para poder explicar para vocês. Então, eu já falei aqui logo no começo da live sobre a regulamentação da profissão, o código de ética, os documentos que eu apresento dentro do curso, tá? Eu falo em detalhes sobre os campos privativos da administração, eu menciono as 110 áreas, né? Para que vocês possam ter caminhos para poder percorrer dentro da perícia judicial, ou seja, vocês não têm só um caminho, não é só perícia financeira, não é só perícia bancária ou perícia trabalhista. Eu vou abordar vários exemplos. E que mais? Vamos ver aqui. Falamos sobre também dentro do curso sobre segurança do trabalho e a responsabilidade dos administradores. Então eu menciono as NRs e hoje, através da NR1, é importante as empresas estarem adequadas a isso. Então os profissionais de administração e os peritos, eles podem fazer auditoria preventiva, né, ou até mesmo uma perícia preventiva dentro das empresas, sendo remunerado. Isso de forma extrajudicial. Não necessariamente precisa haver um litígio, mas prever e prevenir que algo de errado aconteça. E os profissionais são muito bem remunerados para isso. Daí tem gente que fala, mas isso não é o trabalho do técnico de segurança do trabalho ou do engenheiro do trabalho. Não somente, porque existe toda uma parte administrativa por detrás, documentos, tá? Então quando a gente fala de documentos, fala de pessoas, né? Tudo isso daí é uma parte administrativa e compete aos profissionais da administração, tá? Mais uma pergunta aqui do nosso colega Vando. Eu trabalho em empresas de logística que faz a linha de montagem de caminhões. E todos acontecem... E tudo que acontece acabou de falar. Sim, então acontecem várias coisas. Imagina você, como perito judicial, empoderado, tá? Você poder, dentro da sua especialidade, prestar serviços para as empresas, né? De uma forma de consultoria, de uma forma extrajudicial, para mitigar esses riscos, porque você domina o assunto de logística. Então isso é campo para os profissionais da administração também. Isso também você, dentro de um tribunal de justiça, o juiz, ele entende muito bem de leis, ele entende sobre os direitos, os advogados também. Mas quando a gente for falar de Kaizen, Ishikawa, toda essa parte de logística ou as ferramentas da qualidade, isso foge. Então, o que aconteceu na empresa? Foi por falha humana? Foi por falha de máquina? Foi algo eventual? O que aconteceu? Então, acontece também muito sobre furtos na parte logística, problemas em inventário. Então, tudo isso é dos profissionais da administração, tá? O que mais? Continuando aqui. Eu vou detalhar sobre a administração forense e a perícia administrativa, tá? E como que funciona as áreas de administração e como fazer perícia administrativa. Então, eu explico em detalhes isso dentro dos módulos do curso para vocês. Além disso, eu tenho um módulo falando sobre perguntas frequentes. Então, como que faz para ser perito? Tem idade mínima? Não. Então já deixo bem claro, basta ter o registro no Conselho Regional de Administração para que você esteja apto para poder fazer a peritagem. Mas como que faz a peritagem? Por isso foi criado o livro O Caminho da Perícia Judicial para Administradores e depois agora estou lançando o curso de perícia judicial para os profissionais da administração. Se tiver alguém de TI aqui, também tem a perícia na área de informática. Como que funciona isso? A gente pode fazer o rastreio sobre os logs dos usuários. Existe também hoje, através das programações, toda a parte de triagem de processos seletivos. O perito na área de TI, ele examina os algoritmos. Se esses algoritmos estão ferindo algum tipo de lei, seja LGPD, seja alguma norma dentro do ESG, ou até mesmo sobre
é a questão de gênero, questão de classe, questão de raça. Então, os peritos na área de tecnologia da informação, eles podem auditar e periciar, fazer as diligências dentro dos algoritmos, dentro das programações dos sistemas de RH, entre outros, né? Então, tem bastante campo aí também para os profissionais de perícia em informática, tá? Então eu falo um pouquinho sobre cada área, né? A minha área, para que todos saibam, eu sou profissional de administração com uma pós-graduação em finanças, MBA em auditoria, controladoria e compliance, tá? Eu atuo tanto como perito oficial do juiz no Tribunal de São Paulo, como também perito assistente técnico, dando suporte para empresas, pessoas físicas e advogados. Então, a ideia dessa live de hoje é mostrar os diversos campos de atuação para vocês, tá? O que mais? Olhando aqui no curso, só me dê um feedback quem conseguiu acessar o Google Classroom, que eu deixei material para vocês. Repetindo, a senha de acesso é HSQ3ATW. E lá tem bastante material para vocês já disponível, falando sobre a perícia judicial em administração, tá bom? Então, quem conseguiu acessar, me dê um feedback, fale o que vocês encontraram lá de material, tá bom? Dentro do curso também eu vou explicar a diferença do que é a perícia criminal, o que é a perícia judicial, perícia extrajudicial, perícia consensual, perícia arbitral, perícia judicial criminal, perícia em documentoscopia, perícia em grafoscopia, perícia prévia. Perícia prévia está muito em alta hoje também, porque o caso mais recente que temos é o caso da Starbucks, que foi negada a recuperação judicial, porque houve uma perícia prévia para analisar documentos e o perito ele não habilitou para que a empresa fosse para a recuperação judicial, né? Então, o que acontece? Hoje existe uma moda das empresas não estarem com dificuldade financeira, vai lá e grita para o juiz, olha, eu estou falido e vou falir. E existe já um dispositivo que é a recuperação judicial, não entra em falência direto, né? E devido à quantidade de pedidos de recuperação judicial, aí é onde entra o administrador judicial, também é um campo para os profissionais da administração, né? Poder fazer a administração judicial. Só que antes disso, os juízes eles têm pedido uma perícia prévia para ver se a empresa de fato ela está hipossuficiente, se ela não tem dinheiro ou se existe algum problema ali que eles estão maquiando, né? E é muito comum existir fraudes contábeis. Então os profissionais aí de finanças eles podem detectar fraudes contábeis, maquiagens, a parte dos lançamentos entre ativos e passivos de forma equivocada, e o perito mais atento ele consegue detectar isso e acaba sinalizando que a empresa talvez não esteja apta para a recuperação judicial, né? E aí já seria um caso de fraude e tudo mais, e a gente vai acompanhando, né? Então, é muito comum hoje pedir a perícia prévia, tá? O que mais? Perguntas. Repetir o código, né? Estão me pedindo para repetir o código do Google Classroom. É H de hotel, S de sapato, Q de queijo, 3, o numeral 3, né? ATW. Então fica HSQ3ATW. Lá já tem material disponível falando sobre a perícia administrativa e tem uma apresentação da Properícia, que é a empresa que eu fundei, sobre perícia judicial e administração de empresas, tá? Então tem bastante material aí para vocês. Além de todos esses campos da perícia que eu acabo sinalizando, explicando melhor os tipos de perícia para ninguém confundir o que é perícia judicial com a criminal e extrajudicial, também falo do campo de atuação do perito assistente técnico. Eu trago vídeos preparados por mim mesmo sobre outras lives anteriores que eu já fiz sobre perícia judicial, sobre perito assistente técnico. Então, aqui, ó, a doutora Renata Ribeiro colocou o código, tá? É HSQ3AW, tá bom? Então, pode acessar o material que tá bem legal e assim vocês podem fazer mais perguntas, tá bom? Continuando, eu falo também sobre os campos de atuação do administrador, o bacharel de administração. Depois, casos de nomeação do perito judicial, né? Então, eu trago na íntegra decisões de juiz. Por que eles nomearam? Então, esse material ele é muito restrito, né?
como eu já sou perito, já tenho nomeações, eu trago materiais de perícias minhas que eu acabo compartilhando com meus alunos, que isso enriquece. Quando eu comecei na perícia judicial, é muito difícil você encontrar esse tipo de materiais, porque existia o acesso restrito dentro dos tribunais para você ver os processos, né? Então eu trago trechos de processos, né? Até protegendo a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, porque são casos reais. Então a gente traz recortes sobre a perícia e o recortes de quais momentos o juiz nomeou, né? Então eu também vou falar um pouco sobre a recuperação judicial da Livraria Saraiva, eu falo sobre casos do Facebook onde precisou de perícia. Então, só para vocês terem uma ideia, compartilhar com vocês, o pessoal de TI, teve empresas na área de gestão de redes sociais começaram a vender usuários de Facebook, né? E isso existe uma norma dentro do Facebook, dentro do estatuto deles, que eles proíbem esse tipo de ação. Isso gerou uma ação judicial e precisou de perícia judicial para poder analisar tudo isso. Então eu acabo falando sobre o Facebook também, alguns casos reais, até para poder compartilhar e não ficar só na teoria, trazer muita prática para vocês, tá? Perito Thelma Bosco faz uma pergunta. O curso aborda como o perito agir em detecção de fraude? Vamos lá. Até por prudência, o perito ele não deve falar fraude de uma forma muito aberta, né? Então, nos casos que eu detectei a eventual estranheza, vamos se chamar assim, eu sinalizo e peço para o juiz aprofundar. Um caso muito recente foi que um dos balanços contábeis tinha lá um valor de 60 mil de pagamento de FGTS no balanço contábil. Eu já estava com a folha de pagamento dos profissionais e todo mundo sabe que a FGTS é 8% e a conta não fechava. Então eu estruturei todo um raciocínio durante todo o período e mostrei para o juiz que aquele valor que é apresentado não estava batendo com os 8% onde eu estava apresentando a conta. E solicitei que o juiz pedisse o comprovante de pagamento dos FGTS. Então é uma forma sutil do perito ele sinalizar que tem alguma coisa de errado, mas quem vai dizer se tem fraude ou se não tem fraude é o próprio juiz. Ele que detém o conhecimento e é o que dá as decisões, né? O perito, ele serve como um auxiliar da justiça, né? Então, é muito prudente o perito ele não falar se tem fraude ou não tem fraude. Ele pede mais documentos para poder fazer a diligência, né? Mas ali a conta não fechava, tá bom? Então, espero que tenha ajudado aí vocês, tá? Que mais? Eu falo depois em um dos módulos sobre perícia judicial em recursos humanos, tá? Então eu abordo os principais problemas do RH, perícia em cálculos trabalhistas, a licença-prêmio através de ação judicial. Então os funcionários públicos, muitas vezes eles têm problema aí com a licença-prêmio deles. Então precisa fazer toda uma perícia administrativa e aí abre campo para nós profissionais da administração. Perícia em verificação em acumulação de cargos, né? Então é muito comum a gente ver que dentro do contrato de trabalho dos profissionais é uma coisa e na prática eles fazem outra coisa. Isso é passível de processo trabalhista. Aí os advogados precisam de alguém para ajudar, né, a fundamentar tudo isso, e um perito em RH ele é uma peça-chave para auxiliar os advogados e juízes em questão de acumulação de cargos, tá? Acumulação de cargo, desvio de função e tudo mais. O que mais? Perícia em logística. Então a gente vai falar sobre empresas de transporte logístico, introdução à perícia judicial na área de administração materiais. Lembrando que logística é uma pequena parte dentro da administração, então eu abordo isso também, tá bom? Poder Judiciário, eu explico em detalhes como funciona o Poder Judiciário no curso. Então não basta você estar lá com seu registro CRA bonitinho e falar, vou ser perito, vou mandar um e-mail lá para a vara e pronto. Você precisa entender como que funciona o rito processual. E isso eu conto em detalhes no curso.
explicando como que funciona o Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral. Então olha só que bacana, lá na Justiça Eleitoral, o perito ele pode fazer a prestação de contas para quem está se candidatando, ou até mesmo se algum político precisa prestar contas aí para o governo, né? Então o perito judicial ele tem toda a expertise para poder fazer a prestação de contas, ajudando esses profissionais a fazer uma apresentação de contas de uma forma correta e transparente, ou até mesmo auditar, periciar e diligenciar se não tem alguma falha ali, tudo bem? Então, eu falo sobre isso no curso também. Justiça militar, existe um caminho muito específico, né? Que são os militares, eles têm legislação própria, né? Então, nós temos muitos administradores que são formados pela polícia, pelo exército, então eles têm conhecimento específico. Então, dentro dessa área, eles podem atuar nesse nicho específico de justiça militar, tá bom? Então, é um curso muito grande, tá? Que eu abrangi bastante coisa para que vocês tenham várias possibilidades de atuação. Essa aqui é a ideia, tá bom? E lembrando, esse curso ele foi lançado e ele está com uma promoção aqui na Hotmart de R$ 2.490 pela Black Friday, tem 50% de desconto, são 12 parcelas de R$ 103, tá? Então assim, aproveitem o movimento de lançamentos, vão pagar só R$ 1.245, tá? Parcelado em 12 vezes. Então vocês fazem a perder de vista aí e vocês vão degustando o curso devagarzinho. Então aproveitem essa promoção de lançamento. O curso, ele custa R$ 2.490, é um curso completo, não existe até o presente momento um curso que aborde com tantos detalhes a perícia judicial especificamente para os profissionais da administração. Vemos hoje no mercado diversos cursos de perícia, falando de forma genérica, de como ser perito, de como atuar na justiça. Tá, mas como que o perito em administração ele atua? Eu, como profissional da administração, eu explico em detalhes. Eu pego na mão do meu aluno e vou mostrando através de vídeo, através de explicações, tá bom? Que mais? Eu falo também sobre o Ministério Público, eu falo sobre a Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas, onde eles estão contratando profissionais para assumir empresas que tiveram problemas, empresas fraudulentas, né? Empresas de fachadas que a polícia descobre e a empresa ela tem funcionários, ela tem muitas vezes materiais ilícitos, mas também tem materiais lícitos para comercialização. E o juiz ele nomeia um administrador judicial para tomar conta dessas empresas porque os seus sócios acabaram sendo presos porque são ilícitas, então os administradores acabam atuando também, né? Então já existe uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, tá? Então é um caminho também para os profissionais da administração, tá bom? Eu falo sobre corregedoria, eu falo sobre os direitos, os deveres e sobre os impedimentos do perito judicial. Então é um curso muito bacana, tá? É um curso que eu fico muito feliz de poder passar todo esse conhecimento de anos de estudo. Então não é um curso que você vai achar fácil, porque eu trago toda a minha experiência, tudo que eu tive que pesquisar em livros, gastei dinheiro, gastei horas de estudo, gastei raciocínio e eu trago de uma forma mastigada, de uma forma detalhada para poder facilitar para cada um de vocês, tá certo? Mais uma pergunta aqui da Vanessa. Tem algum módulo que fale ou seja diluído em tema de direito administrativo? Não falo especificamente sobre direito administrativo, tá, Vanessa? Mas eu falo sobre tudo que o profissional da administração precisa saber para atuar no perito judicial. Lógico que a gente vai esbarrar nas legislações. A gente vai esbarrar no Código de Processo Civil. Eu falo sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso daí já acaba sendo uma parte administrativa. Especificamente direito administrativo, eu não falo. Que até mesmo a parte de direito administrativo a gente deixa para os advogados. Eles têm muito mais sabedoria do que eu para poder falar sobre isso. Então, eu me restringo unicamente a falar sobre administração. Posso falar de RH, eu falo de finanças, eu falo de logística, eu falo de marketing, são todos os campos da administração, tá bom? Mas existem diversos cursos aí sobre direito administrativo, tá? E acho que dentro do site da própria OAB
você pode buscar informações sobre isso, tá bom? Continuando aqui sobre o curso de perícia judicial, um dos módulos também aborda todos os procedimentos de perícia. Eu vou falar sobre a introdução, como que é fazer um laudo técnico, o que é a diferença entre laudo, exame, vistoria, como fazer indagação dentro da justiça, como fazer uma investigação. Vou falar sobre arbitramento, mensuração, avaliação, tá? Então, é um material bem completo e espero aí que seja muito útil para vocês e aproveitem a Black Friday, tá? Porque esse valor de 12 parcelas de 103 com todo esse material para vocês estudarem não tem lugar nenhum, tá bom? Até o momento. Lógico que com o tempo o pessoal vai estudando, outros colegas e outros concorrentes venham fazer o curso também, e esse material daqui a pouco o pessoal acaba tendo mais conhecimento também, tá bom? O que mais? Eu falo também dentro do curso, que é um ponto muito importante que eu não vejo nas outras áreas, tá? Que é o seguro de responsabilidade profissional. É muito importante os peritos judiciais, quando a gente lida com valores financeiros de terceiros, tem uma questão de segurança dos profissionais de perícia, assim como o médico, advogados, engenheiro, eles fazem um seguro de responsabilidade profissional. Eu falo sobre isso também para os profissionais da administração, tá bom? O que mais? Modelos prontos de petição. Aí é o suprassumo, gente. Porque vocês não têm que nem pensar como fazer uma petição. Eu dou modelos prontos de como vocês aceitarem uma nomeação no Tribunal de Justiça, como vocês recusarem uma nomeação, como vocês solicitarem senha para ler um processo, excusando de um cargo, ou seja, pedindo licença de um cargo, seja lá para qualquer motivo que seja, pedidos de honorários. Eu tenho um módulo específico que ajuda a fundamentar os honorários. Através da fundamentação, eu já tenho homologado na Justiça honorários com 2 dígitos, tá? Já tenho decisão judicial homologada por juiz, onde eu trago na íntegra como eu fundamentei para vocês terem honorários com 2 dígitos, tá bom? Em falar em dígitos, dentro da perícia também eu conto um pouco sobre outros casos de você poder ganhar até 5 dígitos de honorários. Eu ensino a fundamentar, tá? Não é ninguém me contou, não. Eu ensino porque eu vivi. Então, eu só posso contar a história que eu vivi. Então, eu conto como que foi e trago em detalhes para vocês, tá certo? O que mais? Dentro dos modelos prontos, eu já trago o modelo em Word, já está digitado, e apresento para vocês através de vídeo como editar esse documento, onde o perito ele simplesmente vai trocar o número do processo, o número da vara, o número das partes e um modelo para você poder fazer a petição dentro dos tribunais de justiça. Tenho vídeos gravados de como peticionar também, isso auxilia bastante. Eu lembro até quando eu comecei, para eu poder fazer meu primeiro levantamento de honorários, né? Eu perdi 4 horas para poder fazer um pedido para o juiz liberar o alvará, porque eu não sabia, né? Então isso demora muito tempo. E aqui, através desse curso, eu vou mostrar de uma forma muito simples de como você solicitar os honorários, como o juiz vai emitir o alvará para liberar os seus honorários, e vocês vão fazer isso em questão de 10 minutos. Eu perdi no começo 4 horas para aprender isso, eu aprendi e hoje eu trago as coisas muito mais mastigadas com uma facilidade para vocês, tá bom? Mais uma pergunta da Vanessa, tem algum módulo que fale? Não, aqui ela já falou do direito administrativo, eu estou repetindo. O que mais? Sobre perícia judicial do assistente técnico, eu trago modelos de contrato. É extremamente importante o perito judicial ele ter contrato. Por quê? É um resguardo, tanto do cliente como do profissional. Então, são essas coisas que eu trago aqui para o curso. Queria saber de vocês aqui que estão na live, o que acharam, se tem mais perguntas. Eu acho que é isso. Eu falei de uma forma bem abrangente, mas abordei sobre diversos temas aqui. Eu ensino a fazer quesitos. Quesitos é como perguntar, fazer perguntas para as partes, ou até mesmo para o juiz. Então, você faz quesitos, você responde quesitos. Então, eu ensino todas essas técnicas para vocês, tá certo? Eu acho que é isso, pessoal. Tem aqui a live falando sobre o curso. É um curso bem bacana, são 30 horas de curso, mais de 160 aulas e material bônus. No material bônus, eu disponibilizo vídeos
material complementar para leitura, decisões judiciais, artigos, manuais. Então, é um material completo. Existe um certificado, tá? Eu emito um certificado para que você possa levar isso para os tribunais de justiça para buscar a sua nomeação como perito judicial homologado pela Properícia, tendo em conformidade a Lei Federal 4.769 de 65, tudo prontinho para vocês, tá certo? Então, acho que é isso. Eu encerro a live por aqui. Fico à disposição para perguntas, questionamentos. Meu telefone, ele tá nas minhas redes sociais, mas eu deixo aqui também, que é o 982350930. O código é DDD11 982350930. Fico à disposição. Aproveitem o mês de novembro, acessem lá a plataforma da Hotmart, Perícia Judicial para os Profissionais da Administração, onde está de R$ 2.490 por 12 parcelas de R$ 103, só até novembro, tá? Depois volta ao período cheio e não tem mais o que fazer que é o próprio sistema, tá bom? Então, espero que tenha ajudado vocês a clarear sobre os campos de perícia judicial. Existem outras lives também, já gravadas por mim, estão todas disponibilizadas gratuitamente no YouTube, tá bom? Muito obrigado à presença de todos, eu encerro por aqui e aguardo vocês para dar todo o suporte dentro da perícia judicial, tá bom? Muito obrigado, Thelma, muito obrigado, Vanessa, muito obrigado à presença de todos vocês que estiveram na live hoje, tá bom? Muito obrigado e um ótimo dia para vocês. Um bom domingo.